Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a playlist infinita, um calor dos infernos aqui nesse lugar. E hoje a gente vai falar sobre o documentário dos Racionais, que chama Das Ruas de São Paulo para o Mundo, que tá lá disponível na Netflix. E vamos que vamos. Tem um coisa assim que tava assistindo documentário, aí tocou um pedaço lá de Negro Drama, que é uma música de quando? 2002, né? Que eles lançaram no Nada Como Um Dia Após o Outro Dia. E fala assim, a música: eu prefiro contar uma história real, vou contar a minha. Daria um filme. E aí, né, 20 anos depois dessa música, deu, né? Deu um filme mesmo. Merecido, inclusive, com direção da Juliana Vicente. E, cara, em termos estruturais de documentário, é absolutamente tradicional. É aquele esqueminha de documentário que vai ter ali imagens de arquivo para contar a história da banda, bastante linear e, no meio disso tudo, entrevistas dos integrantes ali, algumas vezes separados, foram várias entrevistas, né, dá para perceber, algumas cenas ali deles juntos também conversando, e aí a história é contada dessa maneira. O negócio é, ser uma estrutura tradicional não é necessariamente um demérito, não é algo ruim, pode funcionar perfeitamente e aqui funciona, inclusive porque o personagem retratado, que é a banda, né, o grupo, sei lá, os Racionais, é por si só cativante. Então, tudo bem seguir essa estrutura, a gente vai acompanhando. É uma história extremamente interessante. Cara, e a curadoria ali, junto com a montagem, eles fazem um trabalho excepcional. São muitas imagens em VHS, fotos antigas, e a história da banda é muito grande. E convenhamos, contar uma história de 30 anos é muito difícil. E aqui, o filme faz isso com excelência em 1 hora e 56. Assim, dá pra você entender a importância, o tamanho que tem o Racionais pra música brasileira e pro hip hop nacional. E uma coisa curiosa é que, mano, os caras começaram a carreira deles em 88. Foram gravar em 90, né? Então, porra, é tempo pra caramba de carreira, mas são 5 álbuns lançados só. É pouco pra tanto tempo e mesmo assim eles conseguiram fincar o pé na história da cultura pop nacional e certamente eles vão muito além da cena hip hop da periferia de São Paulo. Todo mundo conhece os Racionais. E é essa história que ela quis contar, né? Ela pegou toda a carreira, desde a formação do grupo, ou seja, antes deles lançarem o primeiro disco, até o lançamento ali do último single deles, que é 2017, que é Mil Faces de um Homem Leal, e acompanhando os caras agora, né? Conversando com eles agora. Então, ela vai pontuar as histórias dos discos, né? Tá tudo marcadinho ali, disco a disco no documentário, com as declarações dos integrantes e dos conhecidos da banda também, falando sobre as dificuldades pelas quais a banda passou, e olha que foram muitas, né? Sobre as crises, né? Tipo, não da banda acabar nem nada disso, mas as crises existenciais que eles passavam, tipo quando o Mano Brown falou, mano, mas que isso? As músicas estão tocando pra caramba no rádio, eu não quero que todo mundo ouça as músicas desse jeito, né? E não tem como negar, e é óbvio que isso tem que fazer parte do documentário, né? Que a banda cresceu muito e ganhou muito reconhecimento. Então ela vai indo devagarinho, vai lá caminhando, né? Até chegar no momento crucial, que é o lançamento do Sobrevivendo no Inferno, que é de 1997. E, cara, esse disco escancara a realidade da periferia de São Paulo. E eu digo que escancara por quê? Não porque eles não falassem disso antes, mas porque esse disco todo mundo ouviu, né? Em várias listas de discos mais importantes da história da música, discos mais importantes dos anos 90, esse disco está lá. Né? E, inclusive teve a questão de ele entrar no vestibular da Unicamp alguns anos atrás, até saíram todas as letras aqui em formato de livro, né, com um estudo anterior aqui, um prefácio do Acauã Silvério de Oliveira. Cara, é um negócio impressionante, que inclusive foi muito criticado, né, por gente aí que não entende como é que funciona a cultura popular. Mas tava falando das listas, eu já vi muita lista ali, discos fundamentais dos anos 90. Esse disco aqui tá em primeiro em várias delas, né? Diria que os Racionais são a banda mais importante dos anos 90, o grupo mais importante dos anos 90, junto com Chico Science e Nação Zumbi. Vou deixar aqui esse relato.
E o que não pode deixar de ser dito é que as músicas dos Racionais, elas são quase uma força da natureza, cara. Elas são necessárias para o mundo em que vivemos. E não deve ser fácil falar sobre assuntos tão importantes, sejam eles ficcionais ou sejam eles reais. E aqui eu pontuo um momento muito marcante do documentário, que é quando o Ed Rock vai falar sobre o acidente que ele sofreu ali em 1994 e que resultou numa fatalidade ali, um homem morreu, e ele, em 2002, no disco Nada Como Um Dia Após um Outro Dia, fez a música A Vítima, em que ele conta todo o relato de como ele viu aquilo acontecendo, de como, da visão dele, né? E esse tipo de coisa, acidentes, assim, são coisas que acontecem, mas poderia ter acabado com os Racionais naquele momento. Eles estavam numa crescente muito grande e isso poderia ter jogado eles na lama, porque a mídia começou a falar muito mal sobre, principalmente sobre o Ed Rock, mas fala assim, eles estavam apostando racha, que não sei o quê. E, em suma, ele fala, do ponto de vista dele, do acidente, e também fala sobre outras coisas pertinentes, como o que a mídia falou sobre ele, como as pessoas tratavam ele sabendo que ele era o cara que tinha causado um acidente que causou uma vítima fatal. A música, ela destoa um pouco do restante do disco de 2002, mas o carro-chefe ali, a mensagem mais importante é ela trazer esses assuntos pertinentes à tona. E como os Racionais sempre falaram de assuntos pertinentes, agora eu acredito que a discussão vai aumentar porque é um documentário sobre eles na Netflix, né? Que é uma plataforma extremamente popular. E eu acho isso muito bom. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.